A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não tem idade ou, sei lá, tem medo de ir ao cemitério à noite pra fazer rituaizinhos de necromancia, vai, sei lá, ouvir o podcast da igreja. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 32º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Osso, carne e sangue. Os nossos episódios, eles sempre levam em consideração os acontecimentos de tudo que já aconteceu no mundo bruxo. Todas as obras que já foram publicadas, todas as entrevistas, tudo. Então, se você não sabe o que fez Pluft quando tocou no fundo do caldeirão, volte mais tarde. Muito bem, gente. Eu sou o Junior Code. E essa voz hoje é porque eu estou #morta, né? Fit enterrada. Estou com meus velhos ossos aqui, sem servir pra absolutamente nada. Ainda bem que eu vim aqui de chave de portal, porque eu não aguentaria andar de qualquer forma, né? Mas, ainda bem que eu não estou sozinho, né? Eu tenho companhia aqui nesse cemitério delicioso. Estou aqui com o Daniel Filho, que está cansado de dar a sua carne, a sua mão direita pro seu chefe. Pode entrar, Daniel. Pode aparatar, pode ser transportado. Menino, eu tô até com medo de entrar, porque não tenho mais as mãos, daqui a pouco vou ter que dar os pés. Né, socorro, o que eu tô fazendo aqui? Socorro, eu vou morrer. E, né, pra juntar a gente aqui, temos um certo anexo desagradável, um spare, eu diria, que ele definitivamente odeia tirar sangue. É o Luiz Felipe Rocha. Cara, pior que eu odeio, na moral. Nossa, Code. Desculpa, amigo, mas esse capítulo é dark. O gatilho. Mas é isso aí, gente. A gente tá aqui, inclusive, com carne nova nesse capítulo, né? Nesse episódio. A gente tem uma convidada especial, que é a nossa patrona, né? Pra dar uma iluminada aqui nesse clima desolador. E é a Juliana Kopp. Oi, gente. Oi, Juliana. Welcome. Como é que você tá se sentindo aqui nesse ambiente gostoso, aconchegante? Nervosa. É o que os cemitérios fazem com as pessoas, Acho que aconchegante não é palavra pra hoje, Code. O cemitério me deixa muito nervosa. Mas assim, amiga, você já pode puxar uma cadeira, né? Preparar o seu babador, pra você degustar essa sopa maravilhosa que a gente tem no cardápio da casa hoje. Você vai ficar... Sopa de carne de cobra. Exatamente. Quando você sair dessa banheira, você vai estar deslumbrante. Mas conta pra gente um pouquinho, Juliana, como é que você conheceu o Casa Elefante? De onde você é? O que você faz? Como é que você se alimenta? Todas essas coisinhas. Como você se alimenta? Então, eu conheci o Casa Elefante por causa do grupo Odor Cavalo. E eu também Olha. gosto. E eu sou de Lavado do Espírito Santo. E eu como comida. Muito bem. Você prepara a sua comida num caldeirão também, grandão? Que dá pra caber um homem sentado? Sim, vários. Enorme o caldeirão. Cabe 2 pessoas até. Nossa, imagina o que deve sair daí, hein? Aí quase eu vira lá o episódio da coisa. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente tem muita coisa pra falar. A gente vai ter chá de bebê. A gente vai ter banho de banheiras Essa é a revigorantes. revelação, amigo. E também. Né? A gente vai ter sais de banho 100% naturais. A gente vai ter punhais muito, muito afiados. Líquidos fosforescentes. Nesse capítulo de título que mais parece um item de menu de churrascaria. Então, se você quiser participar do nosso podcast, né, seja participando aqui como a Juliana, né, só precisa ser padrinho da gente no nosso PicPay, mas também você pode colaborar de várias formas, né, seja compartilhando com seus amigos ou interagindo com a gente nas redes sociais. E como é que faz pra interagir nas redes sociais, Luiz? É só você procurar a Casa Elefante em qualquer rede social. A gente tá lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. E você também pode entrar em contato por e-mail, que é acasaelefante@animagos.com.br. E além disso, nós temos um grupo no Telegram e um servidor no Discord, onde a gente conversa com os ouvintes, fala sobre várias coisas, a gente joga RPG lá, a gente lê e escreve fanfic, e a gente fala sobre um monte de controvérsia do mundo de Harry Potter, e a gente também faz uma listening party quando o episódio sai. Então fique atento pra entrar lá no nosso grupo, que é bem divertido. Pra acessar o grupo do servidor, é só clicar no link da descrição do episódio. Muito bem. Pois vamos agora, né, para aquele momento de tensão,
aquele momento de competitividade, o momento do duelo de resumos, onde os nossos participantes, hoje 3 participantes, vão duelar pelo direito de iniciar, né, a discussão do nosso episódio. Então, eu já vou aqui perguntando, né, pra nossa convidada, o que você vai querer, qual que vai ser a sua escolha. Você vai querer julgar, né, ou você vai querer participar, se degladiar com o Luiz e o filho? Então, quero participar do duelo, quero a experiência completa. A experiência Casa Elefante Experience Master Plus. Muito bem, gostei de ver. Isso que é fibra, gente. Então vamos jogar dados aqui pra gente definir quem que vai escolher a ordem, né, dos resumos. O vencedor dessa jogada de dados que vai decidir. Deixa eu jogar aqui um dado para a nossa convidada. Quem tirar o número maior vai escolher. Nossa convidada tirou 3. Olha que ainda dá, hein? Começamos Com bem. muita esperança. Vamos agora um dado para o Luiz Felipe Rocha. Deu 4. E nós temos também um dado para o menino Daniel Filho. E deu 2. Olha aí, Luiz, parece que o destino desse duelo está nas suas mãos, na sua mão direita, eu diria. Ah, então vamos ser legal, né? Vai o filho primeiro, depois eu vou e depois vai a Juliana. Olha aí. Que cordial. Né? Eu Olha só. amei. Você nem perguntou se ela queria ser a última. Ai, né? desculpa, Mas você tudo quer bem. ser a última? Não, que isso. Tô nervoso, já tô pode me pirando, deixar sortudo. primeiro, porque eu prefiro ser primeiro. Porque aí eu não escuto de vocês, não sei de onde vocês param, então onde eu parar, eu parei. Vai a Juliana, Olha aí. vai o filho, depois eu, graças a Deus. Então vamos lá, Juliana, você tá pronta pra encarar esse desafio? Não, mas vamos aí. Juliana Cop, esteja pronta pra fazer o resumo do capítulo Osso, Carne e Sangue em 3, 2, 1, agora! Tá bom. Harry e Cedrico chegam em um cemitério bem longe de Hogwarts. Aí eles veem um homem carregando um neném meio cobra e aí ele se aproxima, aí a cicatriz do Harry começa a doer pra caramba. Aí o neném fala, aí o homem mata o Cedrico, lança a Avada Kedavra. Aí o homem pega Harry Potter e descobre que é o Rabicho. Aí o Rabicho faz um ritual doidão aí e joga a criança no caldeirão. Mas ele usou o Olha. elemento X. Mas olha, você foi bem detalhista, né? Não cobriu todo, mas deu pra dar uma... Ela fez Eu gostei, até teve, voz. teve sustância. Ela fez Tem o resumo tutano dela. nessa sopa. Ela fez até voice acting. Gostou? Né? Tivemos, Pois ó, o é. Luiz já vai gostar, porque ele teve interpretação, Olha. teve sons. Já tá melhor que o meu, e olha que eu ainda nem fiz o meu. Sonhos. É o meu jeito de falar, dá pra respeitar? Obrigado. Respeitando. Dá pra respeitar? Vamos lá, agora é a sua vez. Eu espero que você... A minha? né? Sim, você mesmo. Daniel Filho, esteja pronto para fazer o resumo do capítulo número 32 de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2, 1, agora! Harry e Cedrico eles caem num lugar estranho lá e eles não sabem onde é que estão. Aparece uma figura encapuzada, mata o Cedrico. Então essa figura é o Rabicho, prende o Harry, tá com um bebê no colo, tem um caldeirão que ele arrasta, começa a fazer uma poção. Ele usa osso do pai do Tom Riddle, joga o bebê lá. Não, ele usa a carne dele, tira o sangue do Harry, coloca tudo no caldeirão, coloca o bebê cobra lá dentro e nasce o Voldemort, renasce ele, volta à vida. Acabou! Ah! Que isso? Quase que você é a ordem dos ingredientes e não ia dar certo Já essa me poção. acertei pra até... Eu acho que o highlight desse resumo foi o aterrissou, que não saiu de Não jeito nenhum sai. no começo. Eu não aterrissei. E agora é a vez, né, dele, covarde, que resolveu ir por último. Caralho! Não, brincadeira, amigo. Gratuito, né? Brincadeira, vamos lá, Luiz. Você vai fazer um ótimo trabalho. Não foi pra te pressionar, tá? Você é ótimo. Agora já cagou Você vai tudo. fazer o resumo do capítulo 32 de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2, 1, agora! Harry e Cedrico aparecem no cemitério. Do nada aparece um vulto todo coberto, que é um pequenininho igual um bebê. E ele fala, mate-o, pá! A cicatriz do Harry arde, Cedrico morre. Daqui a pouco vem Harry amarrado num túmulo quando ele vê Tom Riddle. E vai o Rabicho, amarra ele todinho, joga o bebê no caldeirão, joga o osso do pai, corta a própria mão, depois tira sangue do Harry, joga no caldeirão. É isso aí. Acabou!
Faltou só dizer o que acontece depois, né? Mas, assim, eu gostei da dramatização também. Nossa, me deixaram uma posição muito difícil, viu? Ai, pode dar pra qualquer Primeiro outra pessoa. que assim, a Juliana foi super específica e ela lacrou com a dramatização também. O Daniel chegou mais longe, mas ele se atrapalhou todo. E o Luiz, né, que tava assim, todo... Mas não disse o que aconteceu na porra do capítulo que é a ascensão, o ressurgimento do Clóvis das Trevas. Então, por essa razão, eu vou dar apenas para a única pessoa que conseguiu chegar no final aos seus trancos e barrancos, né? Que foi o Daniel Filho. Parabéns! Ai, obrigado. Eu queria dedicar esse prêmio aos meus amigos que não me desamparam e dizer, gente, não desista dos seus sonhos. Aos trancos e barrancos, vocês chegam lá. Ô filho, sabe quem você tinha que agradecer? As pessoas que foram no comentário vão falar, Luiz deveria ter ganhado, igual sempre acontece todo episódio. Nunca, Luiz! Mas, amigo, isso aqui é escolha popular, por acaso? Não. É autocracia do juiz aqui. Então, assim... Cansei de ser roubado. Cansei de ser roubado. Você tem que aceitar a soberania do host e a minha, que sou reizinho dos resumos. A gente faz o que o elefante quer. E eu estou representando aqui a figura do elefante. Harry e Cedrico são transportados para um cemitério, onde encontram Rabicho e Voldemort. Cedrico é morto, Harry é amarrado à lápide de Riddle pai, e Rabicho realiza um ritual, finalizando uma poção que restabelece um novo corpo ao Lorde das Trevas, dessa vez com o sangue de Harry nas veias. Meu Deus, o resumo de 10 segundos. Gostaram? 10 segundos e eu não consegui terminar em 30. Então, gente, é assim que se faz, viu? Aprendo. Então, gente, agora que nós temos, né, um vencedor, embora razoavelmente, né, seja questionável os métodos que ele utilizou para vencer. Vamos parar. Conta pra gente, Daniel Filho, o que você quer, por onde você quer começar? Eu gosto de guardar o melhor pro final, né, a sobremesinha. Crème de la crème. O creme. Então eu vou começar ali pela meioca, de uma coisa que me pegou enquanto a gente tava relendo esse capítulo, que é a primeira parte do ritual, né, o primeiro ingrediente, que é o osso. E aí, então, o Rabicho tem que colocar o osso do pai do Voldemort no caldeirão. E... Nossa, já quer começar, então, no seco, assim, pro ritual das magias das trevas. Tô nem com roupa pra fazer o meu ritual. Esse capítulo é assim, ó, papum. Chegou, matou, jogou, nasceu. Nossa, o melhor resumo deste momento foi esse. Gostou do Amigo, resumo? esse seria o resumo vencedor. Chegou, matou. Jogou, nasceu. Mandou, nasceu. Então, e o que me deixou pensando nessa parte é que o fato dele ter usado, né, o osso do pai, que era trouxa, sendo que a mãe dele é bruxa, é puro sangue. A gente sabe que ele antes achava que era o contrário mesmo, né, que o pai dele era puro sangue e a mãe era trouxa, mas ele descobre que o babado é diferente depois, né. Uhum. E aí eu também fico pensando assim, o lance de conectar, de trazer o osso pra essa poção, na minha interpretação, seria algo do tipo, relembrar a sua raiz mais primitiva na Terra, sabe? A sua origem mais profunda, que são seus pais. Então isso é o que te tornou possível a sua existência, e aí você traz o osso pra relembrar isso e te reconectar, sabe? Alguma coisa meio assim. E às vezes, não que não dá pra usar o osso do pai, mas tipo, o elo da mãe com um filho é muito forte, né? Então daria ali pra ter usado o osso da mãe do Voldemort. Eu tava pensando sobre isso enquanto tava fazendo a pauta, né? Porque o ritual tem passos muito claros, né? E a gente pode, inclusive, discutir nesse momento, também mais lá pra frente, sobre de onde veio esse ritual, né? Porque a gente não sabe se essas palavras estão sendo escolhidas de propósito, se elas fazem parte de alguma coisa, né, que já foi pré-determinada. Então, tipo, se o Voldemort resolveu, né, fazer aquele ritual, de repente ele desenvolveu ou não. Então, o fato de ele estar utilizando o osso do pai, né, e não da mãe, pode ser que já seja uma coisa premeditada pelo próprio ritual. Por isso que ele não pode usar o da mãe. Mas eu acho interessante que, assim, engraçado que ele tem o osso hoje no seu corpo, assim, hoje no sentido dentro do capítulo, né? Agora ele tem o osso, a parte do corpo da parte trouxa dele, né? Não da parte bruxa. Então é interessante que ele não tem absolutamente nada que diga a origem dele com o Salazar, corporalmente falando.
Ele tem uma herança não mágica dentro do corpo físico dele agora. Né? Ou seja, ele continua sendo mestiço, né? Independente de ele ter um corpo novo e reformado e restaurado. É verdade. Eu acho que é por causa que a poção é bem antiga. Aí era pra ser com o pai, aí não podia pegar da mãe, e o osso do pai estava mais acessível, como estava mais perto da casa dele, então era o que deu. Eu acho que o patriarcado tá destruindo até as poções, Exatamente. entendeu? Uma poção antiga, por que vai precisar da mãe? Temos que conversar sobre o patriarcado no uso da magia. É isso. Então, vamos entrar, aproveitar que você puxou esse assunto, né? Justamente na discussão sobre a poção. Esse caldinho de Voldemort, né? Se a gente puder chamar assim. Que né? sabor. Pra gente fazer. Que sabor. Né? Pra fazer essa sopa, a gente vai precisar de alguns ingredientes frescos, né? E pra começar, a gente vai ter justamente um osso, né? Pra dar aquela sustância, né? incorporar. Pra dar engrossar cálcio. o caldo. Tem que começar. A gente tem que fazer o alicerce, não é? Pra depois dar o acabamento na casa. Então, assim, né? Não sei que hora você tá escutando esse episódio, mas a gente vai falar de coisas pesadíssimas, tá, gente? Então, assim, se liga. Se liga, fica ligado, hein? Pode ter coisas aqui que deixem as pessoas um pouco, né? Com o arrepio naquele lugar. Aonde? Na mão? Mas o pior é que o Rabicho pegou um fiapo de poeira do osso, não era nem o osso, era um fiapo de poeira, que antigamente era o rosto do pai do Voldemort. Tipo, já tinha passado muitos anos, né? E eu acho interessante que, basicamente, ele tem que proteger esses ossos aí, né? Porque vai que ele morre de novo, como é que ele vai voltar de novo se não tiver mais osso do pai? Sim. Inclusive, eu até brinquei na pauta que, assim, se ele morresse de novo e a gente ficasse esperando ele voltar, eu já saberia o que fazer pra o Voldemort não voltar de novo, né? Que é esconde esses ossos. Já dá uma limpa nos túmulos todos do cemitério lá. Já era. Esse Little Hagrid não vai ter mais cemitério. Você falou sobre a questão do porquê do osso. Eu acho muito interessante a gente discutir nesse aspecto qual que é a simbologia, o simbolismo, né, de cada uma desses itens, né, que são coisas muito, muito fortes se você parar pra pensar, né. Talvez essa poção já até tivesse outros ingredientes antes, né, porque já o Harry fala que ele vê o caldeirão sendo arrastado como com alguma coisa parecida com água dentro, que pode até que seja só água, mas eu acho que não, acho que já tinha alguma coisa mais elaborada aí dentro. Não parece ser um tipo de coisa tão simples que você, com 3 ingredientes, consegue reviver alguém. Complicado, né? E também tem aquela teoria, acho que é da Lari, que, assim, um dos motivos que o plano, né, do Voldemort e do Juninho é tão longo, que ele precisa de uma coisa a longo prazo, assim, é porque a poção precisava de tempo pra ficar pronta, né? Tem uma lenda celta que diz respeito a um caldeirão com uma poção que vai inclusive também dar a vida a uma pessoa, né? Que tinha que ser preparada essa poção por 100 anos e um dia. E se você parar pra pensar, não é nem tão diferente daqui, né? Não sei se foi daí que a J.K. Rowling bebeu ou não, provavelmente não. Mas dá pra gente trazer isso junto também. Então, Koji, você sabe que a gente sabe que a J.K. é perspicaz, não é mesmo? Então, eu não duvidaria se ela tivesse usado isso no subconsciente até dela, sabe? Porque essas coisas, esse tipo de mitologia já deve estar bem impregnado nela, até pelo local onde ela mora. Então, essas histórias, da mesma forma que a gente aqui vai ter nossas referências quando vai contar uma história do nossa cultura, a dela já deve ser bem mais fácil por causa disso, sabe? Vem naturalmente. Inclusive tem em várias... a questão do caldeirão ser uma espécie de receptáculo que lembra um pouco um útero, né? Uma coisa que onde você prepara alguma coisa e essa coisa vai se formar ali e ela vai sair dali com outra função ou com... essa ideia da transformação que o caldeirão tem, ela é presente em vários outros mitos, né? A gente tem também na própria mitologia celta outro caso, né? Que tem, por exemplo, a questão lá do Branwen, que é aquele primeiro caso que eu falei é uma lenda da Cerridwen, que é uma bruxa que teve, sei lá, 2 filhos, uma coisa meio bem e mal, e ela fez um caldeirão pra dar o conhecimento e não sei o que e tudo mais. E esse que foi de 1 ano e 1 dia. Mas essa outra é uma coisa que literalmente pessoas nasceram do caldeirão, né? Que é uma história de
uma outra feiticeira, né, celta, que produziu exércitos, né, através do caldeirão e tal. Ai, que bafo. E tem uma história também de uma das minhas heroínas gregas favoritas, né, a Medea, ou Medeia. É não sei Medeia como em... É Medeia? Em português, sim, eu já li a português. história já. Que, inclusive, o nome dela significa você maquinar as coisas, né? A raiz tem uma coisa a ver com você ser planejador e fazer as coisas, porque ela era filha da deusa da magia, né? A Hecate. E ela, enfim, ela fazia altas poções, altas coisas e tal. E num determinado momento, um rei inimigo, né, que não tava querendo deixar o boy dela, que era o Jazão, né, o Jason, pegar o trono que era de direito dele, ela fez um truque lá com ele e falou assim: eu vou pegar aqui esse carneiro velho, vou colocar ele nesse caldeirão na minha poção, ele vai sair novo. E eu posso fazer com você também. Você quer? Eu só vou precisar cortar você em pedaços. Aí ele falou, tudo bem. Aí ela cortou ele em pedaços e falou, tá, já morreu mesmo, então não vou fazer porra nenhuma não. Agora é seu, querido, o trono. Pode ficar. Então é tipo esse negócio da regeneração através do caldeirão, né? É um pouco de, sei lá, um renil, sabe? Um negócio. Um assim, renil. Um spa. Um creminho. Pena. Ô, Code, nessa história da Medeia também não tem alguma coisa sobre depois rolar uma vingança e matar os filhos e cozinhar no caldeirão? Não, sim, mas isso já não é mais relevante, eu acho. Tem caldeirão depois? Então, não tem a ver com o Renascimento, mas é que essas histórias antigas tem muito uso do caldeirão e corpo da pessoa, sabe? É uma coisa muito recorrente, assim. Tanto como pra o uso, entre aspas, do bem, assim, pra fazer um bem pra outra pessoa, pra ela renascer, mesmo que seja por intenção do mal. Ou então no intuito de vingança mesmo, tipo, pra matar, cozinhar e dar pra outra pessoa digerir o corpo que ela uma vez criou, sabe? Sim, a Juliana, por exemplo, que conheceu a gente através de um podcast de leitura de As Crônicas de Gelo e Fogo, né, deve reconhecer essas coisas de magia de sangue, né, que também tem lá na outra obra, coisas que envolvem lá o próprio negócio lá de consumir carne das pessoas, que também meio que tem um lance específico. Essa poção da JK, eu acho que leva coisas bem mais dark, por exemplo, sangue de unicórnio. É só mesmo que deve levar sangue de unicórnio, algumas coisas da Berta Jorkins, umas coisas muito macabras que não sei nem de onde a gente tenha tirado isso pra fazer a poção. E assim, vale lembrar que é macabro a gente pensar nisso, mas a JK, ela guarda coisa muito mais macabra de poção, como é pra fazer um Horcrux. Imagina. Tem aquele lance que os editores falaram, né, que era pra cortar, se eu não me engano, eram duas coisas. Uma das coisas era como fazer uma Horcrux e a outra como que o corpinho do Voldemort estabeleceu primeiro, né, o bebezinho, o bebê do demônio. E eu tenho algumas pistas que eu inclusive encontrei nesse capítulo, que eu acho que eu tenho uma espécie de pista do que pode ser. Porque assim, ó, existem duas poções. Tem a poção, essa poção lá do osso, carne e sangue, que é esse capítulo, né, que faz ele voltar ao corpo adulto, e tem a poção que fez aquele espectro que a gente viu, né, antes, virar um corpinho rudimentar, que é o do Voldemort. E nesse daí, né, é uma das coisas que a JK já tinha também, um outro ritual que ela tinha desenvolvido, mas ela não quis colocar, porque, aliás, os editores, enfim, disseram pra tirar, como eu já falei. E nesse daí, a gente tem pistas de que foi usado, sim, sangue de unicórnio, veneno da Nagini, e talvez até partes da Berta. Eu acho que eu ainda tenho um pouco o lance de que talvez, eu ainda acredito um pouco naquela teoria que eu falei como sendo uma coisa meio bizarra naquele dia do primeiro capítulo desse livro, é que eu acho que sim, pode ser que a Nagini tenha comido a Berta e regurgitado alguma coisa, sei lá. É bem bizarro, é bem nojento, mas acho que orna com o lance, sabe? Ou gerado o bebê Voldemort, porque o bebê Voldemort também, quando ele nasce, né, ele nasce com características ofídicas. Então parece que tem uma coisa muito séria aí de corpo e de cobra, né, junto. Inclusive, eu voltei no primeiro capítulo, né, pra ver uma coisa, eu vi que assim, tem um foreshadowing pra esse capítulo já lá, quando o Voldemort fala assim, Rabicho, você vai me ajudar com uma tarefa. Aí ele, o que é, milord? O que eu vou fazer? Eu quero muito lhe ajudar. Aí o Voldemort fala, você vai fazer uma coisa que muitos comensais dariam a sua mão direita pra fazer. Só que o Rabicho nem sabia o que viria por aí, né? O Rabicho não conseguiu. E, inclusive, ele fala depois assim, você vai vir a ser tão útil
quanto a Berta Jorkins, olha só. E você pode interpretar isso de várias formas, né? Você pode dizer que vai ser tão útil quanto que ela foi útil pra ele receber todas as informações que ele precisava. É útil pra dizer pra gente que ele matou a Berta Jorkins, porque a gente não sabia isso ainda lá no primeiro capítulo. E é útil, talvez, se for a minha teoria estiver correta, que assim como ele usou partes do Rabicho para restabelecer o seu corpo, pode ser que ele tenha usado partes da Berta também pra fazer o seu corpo anterior. Eu também Vocês acham que eu tô viajando muito? Eu gosto de pensar que isso é verdade, porque... Não que é, tipo, bater no martelo, mas, tipo, cogitar assim, ai, tomara que isso seja verdade, porque se a J.K. teve que tirar, né, alguma coisa, porque tava pesado demais pra a faixa etária do livro, ela colocou essas pistas, assim, pra ideia dela não se perder, né, pra não ficar sem a essência do que ela tinha pensado e teve que tirar o que antes estava escrito na lata, ela colocou camufladinho, sabe? Eu gosto. E ela é uma baita detetive, então, assim, faria até sentido, sabe? Eu também acho que ele pegou uma parte da Berta Jorkins e pegou, nem se for sangue da Nagini, e deu uma misturada lá e nasceu o bebê Berta. Um bebê Essa Berta, que amálgama horrível. dos infernos. Mas será que foi o Voldemort mesmo que inventou essa poção? Assim, eu tava com esse questionamento, eu fui no próximo capítulo e tem lá a resposta. Ele diz assim, eu usei uma magia muito antiga nessa poção. O que dá, assim, você pode também interpretar de outras formas. Pode dizer que ou ele usou os princípios da magia pra fazer, inventar a poção, ou essa poção já existia, né? Sim. Mas pensando que Horcrux não é uma coisa muito comum e existirem, assim, sei lá, espectros, espíritos sem corpo não deve ser uma coisa talvez muito comum, ou talvez até seja, sei lá. Pode ser que não é uma coisa muito conhecida, né? Muito famosa, assim. Vou fazer aqui um ritual trivial, assim, que nem comprar uma blusinha. Eu acho que não foi ele que inventou a poção, porque da mesma forma que ele não inventou as Horcruxes foram feitas com o intuito de você não morrer, né? Você ser eterno e tal. Então pode ser que alguém tenha pensado no que fazer caso desse errado a Horcrux, sabe? Você precisasse retornar. Mas com certeza o acesso a esse tipo de magia de conhecimento deve ter sido muito difícil até do próprio Voldemort encontrar, sendo que ele teve que fazer uma baita pesquisa ali pra conseguir descobrir sobre as Horcruxes e ainda levar isso além, porque ninguém tinha feito 7, sabe? Então, às vezes ele pegou um conhecimento base, assim, e aí desenvolveu um pouquinho mais e chegou nessa coisa que ele fez nesse ato que ele consumou nesse capítulo, sabe? É porque, assim, eu não sei se no mundo da Rowling, ou a magia, ela é tão subjetiva, vamos dizer assim, quanto nos estudos de ocultismo do nosso mundo, né? Porque, assim, quando você tem você está falando, sei lá, de alguém que pratica magic, né? Com CK, vamos dizer assim, é muito importante que você tenha a intenção. As coisas que você utiliza podem variar. Você não precisa necessariamente, não é uma fórmula uma fórmula que tudo tem que encaixar certinho, as propriedades daquela coisa tem que ser perfeita e tal. Você meio que vai seguindo a sua intuição e vai construindo o seu ritual, né? Inclusive, muitos praticantes fazem os seus próprios rituais. Não necessariamente existe uma receita pronta. Você pode pegar uma receita de um feitiço ou de uma poção, e aí você faz, porque já tem meio que uma história de sucesso ali. Mas você pode também fazer as suas próprias coisas baseando assim, eu sei que essa planta aqui tem uma propriedade de X, esse negócio aqui afasta não sei o que lá. E aí você vai montando, e o mais importante de tudo é você ter a intenção, a vontade, né? Porque o mago, né, para a magia real, vamos dizer assim, é aquele que consegue executar a sua vontade. O chave aí é a vontade. Depois eu queria trazer essa questão, porque eu acho que o Rabicho tá faltando com esse item um pouquinho. Me parece uma coisa muito específica, sabe? Mas assim, também não pode ser que essa poção não sirva só pra você recuperar depois de um Horcrux, né? Porque assim, tecnicamente o Voldemort já não tá mais sem corpo, ele tem um corpinho, né? De repente é uma poção pra qualquer pessoa que tem um corpo fraco corpinho. E precise melhorar a sua proeza física, sei lá. Vocês já chegaram a pensar que muitas vezes o Voldemort precisou fazer essa poção pra quando ele faz o Horcrux? Porque como a alma dele é dividida e o corpo dele sofre mudanças, de onde que vem às vezes essas mudanças? Será que ele passou já por isso? Essa poção não leva necessariamente morte de uma pessoa. Ela é pra fazer, de certa forma, a reconstrução da pessoa. Eu acredito que quando o Voldemort faz as suas Horcruxes, eu não sei se ele tem o seu corpo físico sofre algum tipo de coisa. Tanto é que ele faz lá ainda em Hogwarts, né? A gente não tem nenhum indício do corpo dele ter tido algum tipo de dano específico. Ele faz algumas Horcruxes, inclusive bem jovem, mas também pode ser que a gente só não esteja sabendo em On, né? Do que
tá acontecendo por trás. Mas eu acho que é pouco provável, porque será que ele já tinha servos? Você precisaria de um servo pra fazer essa poção, né? Um servo que entregue a carne de forma consentida, inclusive. É uma poção bem específica pra quem é um Lorde das Trevas, né? Eu acho também que ele não inventou essa poção, porque se ele tivesse inventado, ele teria usado o osso da mãe e não do pai. É, Porque o pai é trouxa, né? E a mãe é sangue puro. Ele não ia querer que ele valoriza. misturar assim. Então daqui a pouco a gente volta para os ingredientes dessa receita, essa receitinha, né, do seu fim de semana. Vamos falar então agora pro momento, tô chocado desse capítulo, né, que quando a gente menos esperava, já bastava assim, né, a gente veio parar no meio do nada, onde estou, será que estou em Alagoinha? Vamos Eu não sei, falar gente. do grande elefante na sala, né? Da casa. O Que grande é- elefante da casa. A gente vai descobrir, inclusive, né, o que se ganha quando você insiste em ser nobre e demonstrar a fibra moral. Harry deve ter se arrependido de tanto ficar no negócio de, não, pega você. Ai, é. Uma hora a fibra quebra. Ai, gente, mas é tão triste, né? Do nada, a morte do Cedric nesse momento, assim. É tão repentino que eu acho que até dentro da narrativa a gente consegue dizer que faz sentido, sabe? Porque é tão repentino pra gente que tá lendo quanto pro Harry que tá revivenciando, né? O quê? Morreu? Ele mal entrou aqui no livro e já tá saindo. Era uma criança e daqui a pouco, pum, alguém morreu. E quem lê, e sabe aquilo, tá sentindo o que o Harry tá sentindo. Porque é do nada. Do nada, pum, morreu. E Aí você até fica, cara, narrativamente é muito bom entre aspas, né? Muito bom esse acontecimento estar, tipo, no primeiro parágrafo, nos primeiros parágrafos do capítulo. Porque é um warning, assim, tipo, olha o que vai ter nesse capítulo daqui pra frente, sabe? Tipo, na primeira página, acabou de morrer alguém. Imagina o que vai acontecer na última página, saca? Ele já estabelece a barra, né? Tipo... Daqui pra frente é só... Esse é o começo do fim, né? Assim, o começo da porra toda desse livro. E da saga, né? Pra gente, inclusive, pode dizer assim. Mas falando sobre essa morte, né? Inesperada, tem algumas pessoas que acham que que não se portaram muito com o Cedric nessa hora. Tipo assim, morreu, mas o que tá acontecendo, sabe? Você ignora um pouco a presença dele aí e a morte dele em si. Então eu queria saber de vocês, se vocês, quando estavam lendo, se vocês se sentiram impactados na hora, assim, foi um baque realmente muito sério. Ou se tinha tanta coisa acontecendo que vocês ficaram, o quê? Meu Deus. Nossa, é claro que é um impacto. Eu, como sou de uma geração que primeiro vi o filme, porque eu vi o filme e eu não sabia nem ler ainda. Eu também. Ixi, os três! Nossa, eu sou o velho do rolê. Assim, eu tinha, sei lá, 4 anos e eu tava no cinema e até a Luísa que comentou esses dias que foi, tipo, a primeira vez que a gente em um filme viu alguém morrer. Nossa, que responsabilidade dos seus pais, hein? Foi a primeira morte de Harry Potter também, tudo. Aí você fica tipo, quê? Como assim? Não é assim, possível. As pessoas morrem aqui. Não tem nem como imaginar, porque você pega os livros, os filmes anteriores ou os livros e você fica, ok. O Prisioneiro de Azkaban é um pouquinho mais dark, mas ok. Nada assim muito pesado. Aí daqui a pouco, pá, Cedrico morre. Você meio que, junto com a infância do Harry que é quebrada, você tem meio que sua infância quebrada ali também, porque você tá vendo como é cruel. Quando eu tava assistindo, que no caso eu estava recebendo essa história pela primeira vez, foi um impacto assim, porque mesmo que o Cedrico não tenha tantos momentos no filme, mas ele é um personagem carismático, principalmente porque os personagens... alguns dos personagens que são mais foco no filme, que tem que botar o seu foco em menos, né? Numa quantidade menor de pessoas do que o livro permite. Então, os 4 campeões ali é um núcleo secundário do filme bem presente. E é óbvio que a gente vai gostar mais do Harry, né? Afinal. Mas eu imagino que entre Cedrico, Krum e Fleur, o Cedrico é o segundo mais chamativo ali, sabe? É o mais queridinho também. É o mais queridinho, principalmente pelo fato dele ser o segundo campeão de Hogwarts, exato. Então, mesmo que ele não tenha tanta presença de tela, quando a morte dele acontece, gera esse impacto, mesmo que momentaneamente, assim, sabe? Então, se a gente tem esse impacto com a experiência do filme, eu imagino que quem leu teve isso em dobro, porque o Cedrico tem muito mais tempo nos livros pra desenvolver do que um filme jamais terá, né? Eu ia perguntar justamente isso, eu ia perguntar se vocês sentiram emocionalmente o impacto também, né? Não só o negócio ser repentino, ser a primeira morte que vocês vivenciaram na saga e alguns até
em qualquer obra de ficção, mas o fato de se vocês se conectaram com o Cedric antes dele morrer, né? Se vocês tinham essa experiência, porque eu, francamente, pra vocês não tinha nenhum tipo de ligação com ele, nem pelo filme, né? Quando eu vi a primeira vez pelo filme, até lendo, assim, eu já li várias vezes, eu acho o Cedric um personagem legal, assim, e tal, mas eu não tenho uma conexão emocional. Eu não consigo sentir tanto a morte dele pelo fato dele não estar tão presente, sabe? E eu, analisando isso, eu ficava me perguntando, será que é talvez intencional? Porque assim, talvez o Harry vai ficar pensando, poxa, eu poderia ter conhecido ele melhor. Sempre tem aquele lance, né? Quando a pessoa morre, você fica imaginando o que não sei o que. Não deveria ter sido tão escroto com ele por causa da show e tudo mais. Talvez, eu imaginava talvez até que esse distanciamento da narração com o Cedric fosse intencional pra narração. Mas... como você tá dizendo que você tinha uma relação com ele, eu tô só realmente acho que foi uma forma diferente de eu ler. Eu me vejo até num ponto pra discordar com você, respeitosamente. Acho que essa questão de falar que ele não era presente, eu discordo de você, porque ele foi muito presente, até porque ele tava ali junto com o Harry. Todo o desafio que eles tiveram quebra-cabeça, um ajudou o outro, de certa forma. Fora, então ele tava... fora a disputa pela Milady Show, né? Então não tem como falar que ele não era presente. Mas o Cedrico, ele tinha noção de que Harry tinha um crush na show? Não. Pois não. Mas é que assim, o Harry, em vários momentos, fala do Cedrico como pra o Harry... O Chad que roubou a show, né? Isso, obrigado. Pra o Harry, essa disputa é real. Tipo, a show é minha namorada, ela não sabe, e o Cedrico é meu rival e ele também não sabe. Sabe? Exatamente. Nossa, Harry céu demais, que isso. Gente, mas é adolescente, né? Tipo, pra fazer o quê? Gente, ele tem 14 anos. E outra coisa, Code, eu não sei se era assim com você, mas quando eu tinha 14 anos, socializar com alguém de 17 não era uma coisa tão simples. Pois é, esse é o meu ponto. Eu acho que o Harry não tem proximidade com o Cedric que a gente não tem por tabela, porque a gente acompanha o Harry. Eu realmente não me importo com o Cedric, assim, tipo, assim, é triste, né? Porra, o menino de 17 anos morreu e tal, mas ele não... A coisa mais próxima que a gente teve de interação com ele foi agora no cemitério, justamente que acho que foi pra trazer justamente eles ficarem um pouco mais próximos, porque antes, não sei o que, vai lá lavar não sei o que, beleza, é um dragão. Tipo, beleza, mas eles duas foram frases. junto pra O início do livro você tem interação direta. Eu entendo um pouco o ponto do Code. Eu acho que existem alguns personagens assim que eles são construídos narrativamente para que você se importe e sinta a dor da morte dele no final. Por exemplo, não é unanimidade, mas nesse quesito eu acho que, por exemplo, Leta Lestrange é mais trabalhada pra gente sentir a morte dela do que o Cedrico, sabe? Porra, com certeza. Então eu entendo o ponto do Code. Eu acho que quando eu tava recebendo essa cena, a morte do Cedrico, eu não fiquei, tipo, triste, né? Tipo, caramba, o Cedrico morreu. Eu fiquei mais, tipo, impactado, chocado. E, no fundo, eu fiquei, tipo, sabe, ele não era o meu personagem favorito, mas também não queria que ele morresse, sabe? Mas é uma posição meio me importo, porém um pouco neutro. Ele é o reizinho da sua casa, né, também. Mas eu, Code, gosto da minha casa hoje em dia, né? Quando criança, quando o Pottermore saiu e eu descobri que era da Lufa-Lufa, eu falei, não! Gente, mas essa questão do Cedrico, vocês estão querendo que ele tivesse tempo de se despontar como personagens como a Gina, como o Fred e George tiveram com Harry 6 livros direto. Porque eu usei o exemplo da Leta Lestrange que só teve um filme, tipo, que não é o tanto de envolvimento que você consegue em um livro, então ela só aparece em tela, e mesmo assim dá pra você se emocionar ali se envolver afetivamente com a personagem dela a ponto de se importar porque ela morre. A tua premissa pra mim, eu queria que ele tivesse mais envolvimento. Não queria, tipo, eu realmente não sei se eu queria aprender mais sobre o Cedric. Eu acho pra mim que eu acho interessante essa questão de a gente não saber tanto e ter um pouco esse negócio vago, tá? Eu só tô meio que expressando que é assim que eu sinto em relação a ele. Essa é uma das primeiras mortes que tem um significado grande na série, né? Então meio que pode ter sido até intencional que não tenha sido uma coisa assim tão pessoal assim, porque daqui pra frente a gente sabe que personagens queridíssimos
conhecidíssimos vão encontrar seu fim. Sim. Então é, igual a gente já falou anteriormente, é o início do fim, sabe? Então começa aos poucos. Eu sinto também que a gente sente mais a morte do Cedrico no final do Cálice de Fogo e no próximo livro também, que o Harry fica pensando com ele mesmo, o Cedrico morreu, o Cedrico morreu, o Cedrico morreu. Aí eu sinto que bate mais do que nesse capítulo, assim, sabe? Ah, mas é aquilo também da ficha cair depois, né? Tem aquele discurso do Dumbledore, também tem a questão de Harry tem que ficar olhando pro cadáver do Cedric enquanto o Rabicho tá preparando lá a receita dele das trevas. Eu acho que tudo isso também deve ser muito impactante, né? Assim, que é impactante eu não tenho realmente o que argumentar. Mas e vocês que estão ouvindo? Conta pra gente um pouquinho. Vocês se relacionam com o personagem do Cedrico? Vocês sentem a perda dele como um choque ou como um sentimento de alguém que você tinha um carinho que foi embora? Vocês sentem a dor do Diggory Pai? Aquele imundo? Mas até eu sinto, né? Embora ele seja um babaca. Embora ele seja um imundo. Aquele, coitado. Não, mas amigo, a gente tá falando do Cedric, e aí é legal pensar que a gente comentou tanto sobre como foi repentino, mas o Cedric, ele é um pouco atento, né, perspicaz, então, tipo, quando eles chegam no cemitério, a gente não tem como saber se eles... Na verdade, eles não estavam preparados pra aquilo, né, tipo, eles não sabiam que aquilo era uma chave do portal, né, e aí talvez eles estejam pensando, nossa, deve fazer parte da tarefa, então as últimas palavras do Cedric, assim, pro Harry se liga, hein? Se liga, Harry! Se liga, vai pra porra! Eu amei. Não, mas ele muito prudente, fala pro Harry ficar com varinhas em punho, né? Ele fala, mas varinhas claro. em punho, não acha melhor? E então ele morre, tipo, não tem nem a fica alerta, chance né? de se defender. Mas é interessante como ele tem essa cautela maior do que o Harry, até por causa da idade, talvez. Não sei. O Harry tava ali, gente, meu Deus, onde estou? Será que estou em Alagoinha? O que eu faço? Mas se fosse a Hermione, eles teriam saído correndo. A Hermione, eu acho que teria dado um jeito de sair no cemitério, Será? assim. Ah, não sei, eu acho que foi um impacto muito grande. É muito inesperado. Você chega, pum, por que eu tô no cemitério? Parando pra pensar que você parou no meio do cemitério, assim, o Harry tinha acabado de viver uma coisa que ele nunca tinha experienciado antes, que era aquela fumaça dourada lá que faz o mundo virar o avesso. Ele podia imaginar também que era uma ilusão, alguma coisa louca, sabe? Tipo, é muito clichê, pô, é um cemitério no meio da noite. Parece ser uma coisa que eu acho que faz parte da tarefa, eu acho. Mas aí você vê uma pessoa aproximando, não tem? Pode ser muita eu não coisa. sei o quão rápido tudo aconteceu do momento que eles pousaram no cemitério até a morte repentina do Cedrico. Tipo, não sei se deve ter passado uns 5 minutos, whatever. Deve ter sido muito rápido. Acho que foi bem rápido. O Harry já tinha sonhado com aquele lugar, né? Então, não conseguiu juntar um mais um e pensar, tipo... Não, ele não pensou. Alguma coisa isso, tá Amigo, ruim. você queria Assim, que é o Harry confusão, gente. pensasse como com a dor que ele sentiu. Não, mas ele não sentiu dor quando chegou, Quando ele chegou, ele ficou analisando o local, e aí ele ficou Então, tipo, a gente tá num cemitério, tem uma igreja, sabe? De noite. Eu acho que todas as falas que acontecem são as falas que aconteceram, sabe? Eu acho que não tem espaço sem a gente estar acompanhando. Então acho que eles chegam lá, caem no chão, eles olham ao redor, eles veem onde é que eles estão, totalmente desnorteados, sob aquele efeito de quem acabou de ser transportado com uma chave de portal. O Cedric já fala assim, coloca a varinha pra fora, né? Que em inglês é one's out. Que delícia! E aí aí o Harry fala, aqui no meio da tarefa? Aí ele fala, bora. Quando o Harry olha, vai vindo uma pessoa chegando, e quando ele pensa em ver quem é, a coisa tá com um troço na mão, uma trouxa de roupa na mão, e ele sente uma dor horrível, e ele joga a varinha dele no chão de dor. Então acho que não dá muito tempo, sabe? O caos, assim, tipo, o que tá acontecendo? Eita, chegou, que nem o Daniel falou. Caiu, nasceu, não sei o que, papá, entendeu? Sim, e o Harry odeia a varinha dele, né? Então a primeira coisa que ele faz é jogar no chão. Ele pensa assim, onde que eu vou poder deixar a minha varinha hoje? Vou jogar aqui, na terra. Mas faz melhor, então, queria ver se você sentisse uma dor que você não sentia há muitos anos, né? E você ia segurar Eu a sua acho varinha. que devia ser a dor mais forte que ele já sentiu até agora, porque foi a primeira vez que ele chegou tá perto presente, de Voldemort depois da certeza. morte dos pais. Até porque no encontro deles na Floresta Proibida, no primeiro livro,
livro, não é a mesma coisa, não se equipara, né? Tipo, agora Não. você tem uma presença física única do Voldemort ali. Eu queria muito ter tido a experiência de ler antes de assistir o filme, porque eu queria saber o que eu... Tipo, se eu ia conseguir imaginar... Acho que é meio óbvio, né? Se você vê Você já sabe que o Voldemort tá bebê, aí tá vendo um cara carregando o bebê. O estranho devia ser pro Harry, porque eu acho que ele tava pensando, será que eu tô sonhando? Porque eu tava vendo essas coisas num sonho, mas esse lugar aqui é meio familiar, aquela casa lá no topo. Ou não, né? Porque ele também tava vendo a casa mais por dentro. Ô, Cody, mas a gente não sabe que o Voldemort é um baby. Porque todas as vezes que ele aparece nos sonhos, a poltrona tá de costas e o Harry só escuta a voz. Então o Harry não consegue ver o Voldemort quando ele vira a poltrona e não consegue lembrar. Quem vê foi o velho no sonho, que o velho trouxa. É porque a gente discutiu tanto esse negócio, né, lá, até agora, várias vezes, que tem esse negócio até do ponto de vista, né? Tipo, de quem era o ponto de vista do sonho e tudo mais, que eu fiquei confuso. Mas olha só, muito tudo melhor. bem. Porque se ele tá vendo um negócio ali que ele não sabe muito bem o que é, né? Se ele não sabe o tamanho, vamos dizer assim, do Voldemort, dá um suspense muito maior, né? Que esse troço aí que tá sendo carregado é roupa, Sim. Ele realmente não sabe o que esperar do que tá acontecendo aí. Tadinho. Acho que esse capítulo é um daqueles que você tem emoções muito interessantes na primeira vez que você lê, e emoções muito intensas também quando você tá relendo, porque você fica muito tenso relendo, porque você sabe o que vai acontecer, você sabe que vai dar merda. Dá uma vontade de ajudar os personagens, mas tipo, o que aconteceu? Aconteceu. Eu fico meio nervosa, porque eu fico pensando, meu Deus, por que você não saiu correndo? Porque, tipo assim, o sucesso do Harry no final também se dá ao fato de ele ter chegado no final desse capítulo como ele chegou, né? Então... E uma coisa também que é muito interessante a gente pontuar neste capítulo é que muita gente acha que o Voldemort matou o Cedrico, né? Mas na realidade quem matou foi o Rabicho. Ele usou sim a varinha do Voldemort, mas quem matou foi o Rabicho. O Voldemort está, tipo, preparado para o seu grande momento, não tá fazendo nada, tudo que tem que fazer é o Rabicho faz isso, o Rabicho faz aquilo, o Rabicho me veste, o Rabicho mata o menino, o Rabicho prende, o Rabicho fica, porra, não aguento mais esse bebê insuportável mandando fazer tudo. Isso, inclusive, volta pra gente, né? Essa questão da varinha ter quem vai fazer o Prior Incantatem. A gente vai falar sobre isso, lógico, no capítulo do Prior Incantatem. Mas assim como aconteceu lá na Marca Negra, né? Foi outra pessoa que usou a varinha do Harry pra fazer a Marca Negra. Aqui nesse caso também é outra pessoa que usa a varinha que vai fazer o Prior Incantatem. Então, né? Não é ligado com o bruxo, é ligado com a varinha. Mas assim, eu acho interessante o que você falou, né? Que o Voldemort fala, mate o outro. E não tinha muito o que fazer nesse caso, mas a tradução acho que empobrece um pouco essa frase. Porque se você lê no original, né, o Voldemort fala kill the spare. Spare seria tipo aquele que tá sobrando, aquele que tá ali, tipo, né, não é o... reduz tira até a humanidade, vira um objeto, uma coisa, um pneu step, sabe? Uma coisa assim, sabe? Um negócio... Joga você fora. Rebola, como dizem em alguns lugares. Rebola. Voldemort sussurra no ouvidinho do Rabicho. Nossa, você tá estragando todo o clima pesado desse momento. Porque senão fica muito pesado, né, amores? Eu tô aqui pra, né, dar aquela aliviada. Pra ornar o clima. Esse momento é trazido à tona de volta na peça da Criança Amaldiçoada, porque o Diggory pai tá revoltado com esse comentário do Voldemort, né? É óbvio que ele tá revoltado com a morte do filho desde então, obviamente, mas aparentemente essa é uma questão pra ele, sabe? Tipo, meu filho foi chamado de... meu filho foi humilhado e depois assassinado. Eu quero justiça, sabe? Eu acho que o Voldemort pensa que disso da maioria das pessoas que estão no convívio dele é tipo tudo fair. Inclusive o Rabicho, por exemplo, do jeito que ele trata o Rabicho é bem legal. Esse desdém do Voldemort é uma coisa muito típica de vilão, assim, grandioso. Me fez lembrar, por exemplo, de vilões Marvel, sabe? Tipo Thanos, que mata as pessoas, aí chega o fulano e fala, eu vou me vingar. E aí ele olha e fala, eu nem lembro quem é você, sabe? Tipo, esse desdém muito forte de personagens que são vilões muito poderosos, assim. É psicopata, né? O cara, tipo, não tem apreço pela vida mesmo, né? Uma coisa que olha pras pessoas como se fossem objetos, né? Totalmente desumanizado. E eu acho que, além disso, né? Que também é uma característica, acho que, do Voldemort, o fato de ele estar muito focado. Eu acho que nesse momento ele deve estar, tipo, hoje é o meu momento, nada pode dar errado neste caralho. Aí me aparece a porra de um cara que não era pra estar ali, eu vou dar na cara daquele Bartozinho desgraçado que vetou toda essa maracutaia, pra me aparecer um outro moleque aqui. Mata essa porra. Aí agora eu vou não sei o que. Bora, a Rabicho pega não sei o que. Sabe, acho que ele tá... Vamos resolver esse negócio. Eles na reunião pós-renascimento. Que foi aquilo, Bartô? Aquele garoto tá na sua conta, viu? Aquele garoto não fui eu, não.
Ele falaria se ele se importasse, né? Provavelmente ele não se importa, mas... Sim. Ele ia dizer, tava lá. Na nossa versão. E eu acho interessante que, assim, uma das coisas que eu me pergunto, né, um questionamento, né, da magia, da questão de como funciona a magia, as maldições e tal, é que, assim, ao passo que o Voldemort tá totalmente focado e dessensibilizado pra isso, né, acho que ele deve estar só muito ansioso porque vai acontecer, é o dia dele do retorno e tal, o Rabicho está extremamente medroso, ele tá muito apreensivo, tá morrendo de medo, sabe o que ele vai ter que fazer, tá se cagando de medo, e mesmo assim ele consegue produzir um Avada Kedavra de primeira, assim, né, com o Cedrico. E quando eu li, eu fiquei assim, mas não precisava de, sei lá, de ódio ou de uma vontade muito grande de você matar aquela pessoa, uma coisa difícil de fazer. Só que talvez por ser comensal, né, ele deve estar tão treinado, ou então ele tá também, talvez esse medo que ele sinta pode ajudar na produção. O que vocês acham? Acho que o medo ajuda, amigo. Porque o medo dele é ir contra o Voldemort. Se ele não desobedecer o Voldemort, você ameaça a vida dele. Então acho que essa sensação ele deve transferir pro feitiço. Pois é, mas o feitiço não age por medo, ele não funciona com medo, ele funciona com raiva. Não, o feitiço não funciona com a intenção de matar, tipo... É que a gente associa que quando uma pessoa vai matar a outra, ela tá com raiva, com ódio e tudo mais. Mas nesse caso, ele, tal qual o Draco precisava matar o Dumbledore, ele só não teve a coragem necessária, nesse momento, o Rabicho precisava matar o Cedrico, porque a vida, se acontecer errado ali, acabou para o Rabicho de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, né? Então a intenção com certeza tava de que o Cedrico precisava morrer. A intenção ali era de autopreservação. Então é aquilo, eu vou matar pra sobreviver. E isso que vai dar o poder ao feitiço, a intenção. Não é vontade assim, tipo, eu tenho ódio. Eu acho que é aquilo, é aquela sensação tipo, ou eu mato ou sobrevivo. Porque pra destruir o sonho dela, eu quero o meu sonho primeiro. Eu acho que pra começar, matar uma pessoa é tão banal que não devia ser nem difícil nem pro Rabicho, assim, tipo, ele devia estar cagando, tipo, resolver isso agora, pronto, Avada Kedavra, e vida que segue. Eu não lembro se a gente tem acesso ao que precisa de fato para fazer o Avada Kedavra, não tô aqui criando umas presunções, né, dizendo, porque eu sei que a gente sabe o que precisa pra fazer o Crucio, que você tem que estar com vontade, com muita raiva pra torturar a pessoa, então acho que eu fiz uma associação meio direta, mas realmente, eu tô baseando aqui nos sentimentos mais simples, né, que é raiva, ou medo, ou autopreservação, mas na realidade a intenção é uma coisa mais complexa, né, que pode ter um pouco de cada coisa, então vai ver, ele quer muito fazer aquilo, ele precisa muito fazer aquilo, ele conseguiria, tal qual o Draco provavelmente conseguiria também matar o Dumbledore, por mais que ele tivesse cagado de medo. Sim, naquela hora. Eu acho que em qualquer feitiço, com certeza a intenção é uma porcentagem muito grande da razão do feitiço dar certo, né? Tipo, o próprio Accio, por exemplo, você precisa focar e ter a intenção de trazer aquele negócio pra perto de você, aquele objeto em específico, sabe? Então eu acho que isso, de certa maneira, deve se abranger qualquer tipo de feitiço, talvez. Mas inclusive medo? Não, tipo, você pode ter medo de fazer alguma coisa, mas mesmo assim, reunir a coragem necessária pra fazer, porque você tem um outro motivo que se sobressai ao seu medo. Normalmente, o medo também é uma sensação muito forte. É uma das... o medo, o amor, o ódio são, o medo faz a gente agir ou paralisar. E no caso do Rabicho, fez ele agir. Verdade, verdade. Então é isso aí, gente. Depois dessa aula de como fazer magia das trevas, né? Agora a gente vai aprender como faz rituais com pedaços humanos. Não, ainda não. Mas... eu queria só trazer rapidinho um momento, né, what the fuck, um momento de a gente imaginar também pelo olhar do Harry o que é ele vivenciar o feitiço que matou os pais dele, né? Tipo, acontecendo ali do lado dele, do nada, naquele momento, deve ser uma coisa muito... um pouco parecida, por exemplo, lá com o Neville, né? Que o Bartozinho torturou a aranha na frente dele. Ele também matou a aranha, né? Mas eu acho que uma pessoa morrendo aqui do lado dele com o mesmo feitiço deve ser uma coisa... Deve ter abalado ele. Deve ele. ser amedrontador, sabe? Tipo... E isso, aí depois o pessoal fica puto com o Harry, que ano que vem ele tá muito chato. Ai, esse menino tá insuportável. Porra, gente. Ninguém passou 1/3 do que ele passou, sabe? Uhum. E um monte de gente falando que ele é mentiroso, a Umbridge
dando detenção pra ele o tempo todo. E uma coisa também que é interessante a gente pontuar, já que a gente tá, né, analisando com detalhes esse capítulo minúsculo que a gente tá conseguindo tirar o suco de pedra, ele mata o Cedrico com a varinha do Voldemort, né? Que é uma varinha muito especial, né? Que tem uma conexão com a do Harry, que vai dar toda a questão do Prior Encantado depois. E essa varinha, é interessante que ela foi parar aí, né? Tipo, é a varinha original do Voldemort, né? E ele consegue recuperar a varinha dele original, que provavelmente foi coletada lá na casa dos Potter, em Godric's Hollow. Acho que é a única explicação, né? O Rabicho foi lá e pegou. Como se a varinha tivesse ficado nos escombros durante todo esse tempo e aí o Rabicho, no intervalo do livro anterior e este, recuperou ela lá em Godric's Hollow. Gente, mas assim, convenhamos que recuperar uma varinha no mundo mágico é fácil. Com você indo no local, você consegue recuperar a varinha. Isso daí é o de menos. Ele encontrou a varinha de uma lenda. Mas Luiz, a gente tá falando de muitos anos se passaram desde a queda de Voldemort. Sim, ele encontrou a varinha de uma lenda. Mas será que, tipo, a casa lá dos Potter ficou do jeito que tava? Deixaram tudo lá, inclusive a varinha? Eu tendo a pensar o Harry foi lá e a casa não tava toda destruída ainda. Eu acho mais provável que ele tenha conseguido pegar a varinha logo depois do que 13 anos depois. Lá nos escombros e tal. Eu também. Então, a J.K. Rowling disse, a própria J.K. Rowling disse que o Rabicho pegou, né? Não era, eu achava que isso era especulação de fã, mas confirmamos aqui que ela mesma disse que ele pegou dos escombros. Ela não diz quando, né? Mas pra mim tudo indica que foi logo depois, ou não depois de 13 anos, porque tudo lá, sei lá, imagino que, sabe, eu acho pouco provável que uma varinha tenha sobrevivido lá, sabe, depois tanta gente passar, visitar, não sei o quê. Mas também, eu acho um pouco estranho isso, porque se o Rabicho foi lá e pegou, ele pode se transformar em animago portando uma varinha, né? Ele pode pegar a varinha, se transformar em animago e essa varinha vai ficar, sei lá, enfiada no cu dele, não sei. É que nem o que acontece, né? Um animago, se ele se transformar com a varinha, quando ele se transforma, a varinha tá na mão. E ele não tá com a varinha do Voldemort lá no terceiro livro, né? Ele tá sem varinha. Ele precisa pegar uma varinha pra conseguir se transformar, por causa do feitiço lá que proibia ele de se transformar em animago. Então, não sei. A gente sabe que ele é mó medroso, né? Então, será que ele teria a pachorra de usar a varinha do antigo Lorde? Talvez não. Ele deve ter pegado na casa dos Potters, deve ter guardado num lugar super ultra mega secreto e quando ele soube do que o Voldemort estava voltando, foi lá e pegou. Mas gente, convenhamos, é meio irrelevante quando ele pegou, né? O importante é saber que ele pegou. Não, é porque, tipo, pra isso que eu tô dizendo, né? Eu acho que faz mais sentido lógico que ele tenha guardado em outro lugar, mas eu acho que eu teria feito muito diferente, né? Eu não sou o Rabicho, graças a Deus, mas eu teria guardado comigo, porque qualquer coisa eu tenho uma varinha, pelo menos, né? Gente, se vocês tivessem pego a varinha do Lorde das Trevas, comenta aí pra gente, falando nos comentários o que vocês teriam feito. Sugestivo, hein, Luiz? Mas assim, enfim, ele tá com a varinha do Voldemort e pelo visto ele só tá agindo de acordo com as ordens do Voldemort, né? Que eu acho que o Voldemort não deve deixar ele ficar usando a varinha pra tudo, né? Não, com certeza não. É a porra da minha varinha, respeite a O varinha do Voldemort mestre. deve inclusive estar se coçando de ter que deixar o Rabicho tocar na varinha. Sim, e ao mesmo tempo que o Voldemort é esse mestre impetuoso, né, que distrata o Rabicho e não precisa dele, age como se ele fosse spare, é uma criança desamparada que levanta a mãozinha pra ele carregar, sabe? Em determinado ponto do capítulo. E isso é muito bizarro, eu acho muito interessante esse contraste, essa dualidade. Ô amigo, qual o poder de fato o Baby Voldemort tem? Porque, tipo, ele é um ser indefeso, tipo, se Rabicho tentasse... É claro que, com certeza, Voldemort tem o poder do fandom dele, né? Poder de influencer dele, né? Isso, de influencer digital. Esse poder, é claro que Voldemort detém. Então, assim, Rabicho não sairia ileso caso decidisse ficar maluco e dar um fim a Baby Voldemort. Mas, assim, o Baby Voldemort, o próprio, que poder será que ele teria de fazer alguma coisa pra se defender caso, sabe, ele parece ser, igual você falou, uma criança desamparada, né? Gente, tem gente que se apega ao Bolsonaro que tá em declínio, gente. Eu tenho 3 alternativas: estar preso, ser morto ou estar preso. Pô, eu fico pensando, inclusive, pensando nisso, eu lembro do momento que ele joga, né, que o Rabicho joga o Voldemort, ia dizer o Bolsonaro, no caldeirão. Ai, que e aí o Harry fica torcendo, né? Tomara que morra, tomara que se afogue. Aí eu fico lembrando daquele meme do batismo do Bolsonaro que, tipo, afoga essa porra.
Ai, mas enfim, assim, eu acho que pra voltar pro Game of Thrones, né, que eu acho que a Juliana também vai poder participar aqui comigo, tem uma frase que eu gosto muito do Varys, que ele fala assim, o poder está onde a gente acha que ele reside, né? Então, assim, o Rabicho, ele tem no Bolsonaro, no Voldemort, a ideia de que ele vai proteger ele, que ele tá fudido no mundo bruxo. Então, eu acho que é uma esperança que ele tem, e também o fato de ele imaginar que se eu fizer qualquer merdinha aqui, o Voldemort vai dar um jeito de voltar de novo, ele vai me fuder. Exatamente. Então é melhor eu ser bem submisso e fazer tudo o que ele quiser, porque é a única chance que eu tenho de sobreviver. É melhor que ele consiga voltar pelas minhas mãos do que voltar e destruir as minhas mãos. Exatamente. E o Voldemort é muito ciente desse poder que ele exerce sobre as pessoas, né? Especialmente sobre o Rabicho. O Varys fala que o poder é uma sombra. O Voldemort, ele mesmo que impõe o poder dele. E eu acho que o Rabicho também pensa o seguinte, tipo, uma hora ou outra esse homem vai voltar ao poder e quando ele voltar ao poder, se eu não estiver ao lado dele, eu vou estar fudido dos dois lados. Então, eu acho que o Rabicho meio que vai pro lado do Voldemort, porque senão ele tá errado dos dois lados, vamos pensar assim, sabe? Não, convenhamos, o Rabicho, se ele não tivesse voltado pro Voldemort, o Voldemort ressurgindo, ele não ia sobreviver de nenhuma forma. Porque o Voldemort não confiava nele, porque era uma pessoa que o Voldemort sabia que já tinha traído os próprios amigos. Então, pra atrair o Voldemort seria um pulo, sabe? E por incrível que pareça, ele não traiu, né? Não lembro de nenhuma traição. Traiu, entre aspas. Depois... Ele só traiu sem querer, né? O corpo dele traiu. Quando ele deixa o Harry sobreviver, ele traiu. Tá pagando? Tá pagando, mas ele traiu. Tanto que ele morreu por isso. E o Voldemort esperava isso, né? Mas a gente pode falar sobre isso no próximo gabineto. Mas, voltando a falar sobre a dualidade, né? Eu acho muito interessante eu fiquei pensando na hora que ele coloca, assim, o rolinho do Voldemort no chão, assim, pra poder cuidar do caldeirão e arrastar o caldeirão, porque ele não pode usar a varinha pra isso, eu acho, porque o Voldemort não quer que ele carregue o caldeirão. Aí ele deixa lá o Mondrongo no chão, eu fico pensando, meu Deus, colocou o bebê lá no chiqueirinho, vou aqui cuidar da cozinha, enquanto o bebê fica lá na áreazinha da criança. Fica aí brincando com seus bonequinhos, eu já volto. Eu já volto. E a gente não falou quando a gente mencionou as características, a gente finalmente viu como que era a aparência do Voldemort, que a gente tem a descrição aqui, né? Ele tem características muito desumanas também, né? Embora ele seja esse bebê que não parece bem um bebê, a coisa mais horrível que o Harry já viu, etc. O que me faz também, né, corroborar com aquela ideia de que ele tem algum tipo de DNA, algum tipo de característica aí da Nagini, né? Porque ele tem já, ainda na forma rudimentar dele, bebezinho, criança amaldiçoada, ele tem essa pele escamosa, escura, né, com essas escamas e as características, os olhos vermelhos, ainda bebê, então parece que ele já foi concebido meio que com essa característica ofídica. No capítulo fala que a aparência escamosa de uma cor preta, avermelhada e crua. O crua eu não entendi, mas... Ele tem uma cor não humana, assim, né, uma pele não humana. Quando acho que fala crua, essa questão da pele, igual carne crua, que é eu vermelha. acho que é mais pele de cobra mesmo. Eu acho que crua aí é uma tradução, eu acho que a Lia pegou de Rock, dá uma ideia de ser uma coisa assim, rudimental, uma coisa... Cascuda. Cascuda, estranha e... Aggressive. A pele dele é tipo ralada, assim, com sangue. Quem gosta de queijo pé vai gostar também de pelezinha ralada. E antes da gente falar dos ingredientes específicos, né, da nossa poção, eu queria só trazer um easter egg, que a gente falou também lá no primeiro capítulo dessa temporada, que é uma certa árvore que tem aí nesse cemitério, né, que é uma árvore que tem, olha só, a mesma madeira, o mesmo pau da varinha do Voldemort, que em português chama teixo, em inglês é yew. Nossa, imagina quão irônico seria se o nome dessa árvore fosse Yggdrasil. Por quê? Yggdrasil, na mitologia nórdica, é a árvore da vida, né? É o que alimenta a vida. Mas é porque, no caso, justamente o teixo, ele é ligado à morte, né? É uma coisa que... tá em muitos cemitérios no Reino Unido, essa árvore é plantada lá, porque ela é uma árvore evergreen, né? Uma árvore que sobrevive ao inverno. Engraçado que, não sei se isso é coincidência, acho pouco provável que seja, mas assim como a madeira da varinha do Harry, que é o azevinho, né? O holly, que também sobrevive ao inverno,
a varinha do Voldemort também. É uma das poucas árvores que tem pau de varinha, né? Que sobrevive ao inverno. Perenes, né? Que sobrevivem um ano todo. Isso é muito interessante, esse ponto em comum que elas têm. Embora uma seja associada mais à morte, né? Que é a do Voldemort. E um dos motivos, né? Que essas árvores são plantadas em cemitérios é porque os cemitérios são lugares fechados, né? Que os animais não vão entrar. E essas árvores possuem um tipo de veneno que pode ser nocivo aos animais. Olha aí, tem um tipo de veneno. Bem Gente, Voldemort. tem ponto sem nó aqui? Não tem, né? Não vai estar tendo. Então, gente, a tristeza está se aproximando, né? O Harry já está amarrado, devidamente amarrado na lápide do Tom Riddle. O bom Pai. Daz na árvore. Né? Tem um Shibaru leve, né? Uma corda de alpinista. Aí. E ele tá ali, tipo, olhando pro cadáver do Cedric estirado no chão. Enquanto tá acontecendo lá uma receitinha, né? Uma sopinha O com Masterchef. ossos. O Masterchef comendo Masterchef. solto ali na Masterchef frente do- do Harry. Que horror. O primeiro ingrediente que é adicionado, né? É osso, gente. É osso do pai. Papito. Do pai. Pai. Ela vê, o Henrique Cristo. E como a gente falou, né, eu acho que o osso, ele é meio que esse composto do que dá a estrutura, né, do corpo, o que dá, o que vai fazer o corpo ter uma ligação, de novo, aquela alma, aquele ser que habita ali naquele troço, vai ter um corpo a partir desse osso. Acho que essa que é a significação. E como você falou, né, eu acho que o osso ele traz a questão da ancestralidade. Na magia ritualística, né, as pessoas utilizam ossos justamente para chamar alguma coisa ancestral, alguma coisa que já aconteceu. Tem alguns praticantes, por exemplo, que pegam ossos de animais, né, aqueles que, assim, não é muito bem visto usar ossos humanos, né, também na própria prática da magia, vamos dizer assim, real. Normalmente isso é encarado como necromancia, né? Que já é uma... É bolado até pra magia normal, que a galera fica, caralho. E também porque não é fácil de conseguir, né? Você não consegue pegar ossos humanos de uma forma legal. Então eles geralmente pegam ossos de animais e eles às vezes tentam fazer um feitiço de você unir o seu animal espiritual naquele osso. Como se aquele osso fosse conter aquele espírito, entendeu? Que você, um guia, enfim, o seu animal espiritual, alguma coisa assim. Acho que tem muito desse negócio, né? Tipo, o osso segurar, ele é o suporte do que vai estar em cima. A literatura fantástica tem muito dessa conexão entre osso e alma, sabe? Tipo, eu percebo isso lendo alguns outros livros de fantasia que tem magia, por exemplo, e é comum ter frases do tipo, quando tem uma assombração no recinto, daí a pessoa sente um frio que gela o osso, sabe? E ela só sente só tem esse sentimento quando tem uma alma no lugar. Ou esse negócio de I can feel it in my bones, sabe? A galera faz muito essa ligação. Então é uma prática comum até na linguagem. Tá bom, gente, mas enfim, chega de falar de osso, né? Tá, é um osso duro de roer, esse osso. E vamos agora para um outro trocadilho fuleiro, né? Que é a carne, né, gente? Que a gente sabe que é fraca. Rabicho, fraco. Ah, se encaixa demais. O osso, ele é do pai que foi tirado sem saber, né? Pego escondido, né? No sigilo. Mas a carne tem que ser dada por um servo de bom grado. Que é uma coisa que há quem discuta que era o que o Rabicho estava fazendo, né? Sim. Ele tava lá meio gaguejando, não sei o quê. Mas como a bom gente falou, o importante é a bom grado intenção. não deve ter sido, né? Porque ele não tava agradecido em dar a mão. Ele tava coagido praticamente, né? Eu acho interessante que a carne, né, falando do músculo, né, de certa forma, que é a carne, né, tem a ideia desse negócio de o que move, né, as nossas intenções. Por isso que eu acho interessante ser a carne de um servo, que é quem faz o trabalho pesado por ele, né, inclusive nesse capítulo. O Rabicho tá fazendo tudo pra ele, carrega ele, pega ele, joga pra cá, não sei o quê. Ele tem sido o corpo, ele tem sido a força do Voldemort, né? Eu diria até que ele tá sendo a sua mão direita, Luiz. Olha só. Olha só. Parece até que essa poção foi feita exclusivamente, né, pra um Lorde das Trevas, né, porque a pessoa tem que ter servos. Ou alguém muito rico, não sei, um burguês, talvez. Ou fãs no Instagram. Por que você chama os seus fãs do Instagram, os seus followers de servo, amigo? E quem disse que eu tenho fãs? Você tem apenas fãs, você tem OnlyFans. Nossa, que horror. Mas, gente, aqui, por que a mão? Por que não podia ser só um dedinho? Porque tinha que colocar a mão inteira. Isso é interessante, porque a mão do Rabicho tem osso, carne e sangue, né? Inclusive. Não, mas aí, assim, se a gente for para pensar, deve ser por peso, né? Aí bota com osso, com sangue pra dar aquela valorizada no peso. né? Pra ele poder o Voldemort ficar musculoso quando ele sair do padrão. Não, mas, sério, Quando você vai no açougue, o cara pega um monte de gordura, tocha lá e fala, não, tá batendo aí 5 quilos. Aí
Aí você vai tirar certeza. 3 quilos de gordura. Não, mas eu acho que isso é mais pela metáfora mesmo, sabe? Enquanto que eu acho que a magia, ela depende mais da intenção e do significado das coisas do que, de fato, a substância delas, eu acho que o fato de ele tá dando a mão direita dele, sabe? Eu acho que é uma deve coisa ser, que vale muito... A simbologia. Vale muito pra simbologia do negócio. Essa questão da simbologia pode ser muito mais... vale muito mais a pena do que a questão do bom grado. Ou eu tô Sim. viajando? Pode ser, né? Porque querendo ou não, se ele tivesse de fato sem bom grado, pode ser que ele tivesse dado só um toquinho, né? Mas ele deu a mão logo toda porque ele tá colocando ali a... eu acho que a intenção superficial dele ali, o sentimento superficial dele é de medo e não quero fazer isso, o que eu tô fazendo isso? Mas acho que a intenção interna dele é que, tipo, eu quero que ele se estabeleça de novo porque isso vai ser uma esperança pra mim e tudo mais. Pipipipopopó. Então acho que, né, pode ser mais a ver com o mais interno do que o que tá É que aparentando, novamente né? a gente antes a gente tava associando, tipo, ao feitiço do Avada com o ódio e a vontade de matar. E aqui a palavra de bom grado, às vezes é mais num sentido figurativo, porque a gente tem o contraponto que vai ser o forçado depois. Então esse daqui, mesmo que não tenha sido o bom grado do tipo, é claro que eu quero entregar o meu pulso inteiro aqui pra você, mas ninguém tá pegando a mão dele, indo lá e cortando, sabe? Foi ele mesmo que cortou. Então foi ele que consumou aquele ato. E aí eu acho que, no sentido literal, abraçou a ideia e serviu pra poção. Às vezes também a questão da mão pode ter sido até o próprio Voldemort que falou, não, corta a mão, você vai botar a mão. Porque ele já tava pensando na mão que ele ia dar ao Rabicho caso ele traísse. Eu não sei se... mas é porque eu não sei se o Voldemort tava planejando dar uma mão pra ele, sabe? Eu acho que ele acabou dando porque, tipo, vai ser mais útil pra mim se você tiver uma mão, sabe? Ele tem mais cara de pau, mas fazer isso mesmo. Eu acho que é importante o Voldemort também fazer a mão do Rabicho, porque ele vai fazer na frente dos outros também, né? Meio que pra mostrar uma recompensa que ele tá dando pra quem foi leal e serviu ele bem. Tudo planejado. E sobre esse negócio de ser bom grado e tal, eu acho... tem até o negócio que eu tava lendo, quando eu tava preparando pra esse capítulo, que o pessoal na internet viaja, né? Que tem uma teoria assim. E se o Harry tivesse estragado a poção, simplesmente dando o sangue dele de bom grado, né? Porque o sangue do Harry tem que ser tirado sem o seu consentimento. Eu falei, olha, faz sentido. Só que não, né? Se a gente pensar que a intenção tem que ser até dentro da sua cabeça, não só o que você tá dizendo, o Harry não conseguiria estragar, a menos que ele realmente gostasse do Voldemort. Não é o caso. O Rabicho teve que ter um sangue de barata, né? Pra aguentar tudo isso. Porque não é fácil, sabe? Tipo, ele tem muito medo e é um covarde, entre aspas, mas faz sentido o Rabicho ser da Grifinória nesse capítulo mais do que nunca, assim. Porque o ato que ele tá fazendo, a grandiosidade do que ele tá fazendo nesse capítulo não é qualquer um que conseguiria, não. Manter a cabeça pra fazer esse tipo de coisa. Sim, ele corta a própria mão, né? Como é que você corta? Como é que você atravessa o seu punho com uma faca? Tipo assim, essa faca tava muito afiada, né, gente? Eu imagino que a tensão que o Rabicho tá sentindo agora é algo que ele nunca sentiu na vida dele e talvez que ele nunca mais vai sentir, mesmo depois que a coisa vai apertar, a história vai cada vez ficando mais dark, mas acho que o momento auge da trajetória do Rabicho dentro da narrativa é agora, sabe? Ele nunca teve tanta importância pro Voldemort. Com certeza. Sim, eu acho que ele deve se sentir muito gratificado também, né? Pelo fato da ajuda que ele pôde dar. Mas a gente vai ver que futuramente o Rabicho vai ter um momento maior ainda de coragem, mas isso vai ser lá pro último livro. Eu não acho que é de coragem, mas a gente discute quando chegar lá. O que eu acho que a coragem é agora. Eu acho que é interessante a gente pensar que a coragem não significa você não sentir medo. Inclusive o Dumbledore falou isso, né? A coragem não é você não sentir medo, é você sentindo medo fazer o que você tá fazendo, tem que fazer. É claro que do outro lado numa visão ao contrário da realidade, né? Isso é o que ele tem que fazer. Então acho que ele foi corajoso nesse sentido em todos os momentos. Nesse momento ele tá sentindo medo e ele tá fazendo as coisas e ele tá sendo corajoso. Ele tá sendo corajoso e covarde ao mesmo tempo. Sim. Inclusive, né, essa expressão, né, que é... A gente tem a expressão fulano de tal é a mão direita de alguém, né, que significa a pessoa que executa as coisas pra você. E também tem uma expressão que eu traduziria livremente do inglês, né, que daria meu braço direito por alguma coisa, né. Essa expressão existe em português? Tem alguma equivalência? Acho que sim. Eu fui alfabetizado em português. Eu daria o meu... Acho que a gente daria um rim em português, né?
mais comum da Nossa, rim. você foi perspicaz agora, amigo. Em inglês a gente fala I give my right arm, por tal coisa. Essa expressão, ela tem uma origem na guerra, né? Inclusive, ela vem lá do início do século XVII, né? Depois da Guerra Civil Americana, que o governo ele começou a oferecer pensão aos soldados que perderam membros. E aí essa frase ficou ligada a essa grande compensação, né? Para lesões e acidentes de guerra, né? Que as pessoas diziam, por isso aqui eu daria até meu braço direito, entendeu? Tipo, pra ganhar tal coisa. Nossa. E faz sentido a do rim em português também, né? Talvez dê pra gente ter... Talvez seja uma origem parecida. Eu daria meu rim por um PS5. Olha aí, se alguém tiver interessado num rim, o Luiz está abrindo aqui o O classificado. Luiz aceitando troca. Um rim é muito barato com comparação ao PlayStation 5, né? Ô Luiz, você daria o seu sangue também, talvez? Porque agora a gente vai falar do sangue, né? O sangue que tem que ser tirado sem a pessoa querer. Como é que fala? Unwillingly. força. A força, né? E a gente vai descobrir que o sangue de Harry tem poder, tem poder, tem poder. Amigo, essa parte do sangue é muito massa, porque ela é usada como o agente que ressuscita, que vai ser o ponto final ali, a liga que vai juntar tudo e ressuscitar vai dar o poder do caldinho ressuscitar o Voldemort, né? E eu acho legal eu trazer um paralelo aqui, que é da mitologia cristã, porque o sangue... Eita, falou mitologia cristã, que isso, gente? Porque, Mas não é, não. da origem cristã do sangue com essa conexão do sangue com a vida, né? Porque tem a crença cristã de que os animais, por exemplo, não têm alma. E o sangue é a vida deles. Então, o sangue do inimigo, da pessoa que vai ressurgir, vai ser usado ali como o ponto final para dar a vida de volta para aquela pessoa. O sangue do inimigo correr nas veias do outro vai ser o que vai trazer ele à vida, sabe? E eu acho que louco, né? Um paralelo cristão aí que dá para ser feito. O cristianismo, né, ele tem, né, das suas origens, vamos dizer assim, judaicas, vem também de uma tradição que tem muito sacrifício, né? O judaísmo, no início, tem vários sacrifícios. O Antigo Testamento, né? E o sangue tem realmente esse papel, não só nas religiões, quanto também no ocultismo, né? O sangue, ele é uma coisa extremamente... que deixa os rituais muito mais fortes, é uma coisa que potencializa. Porque o sangue é quem você é a sua identidade. O né? sangue, de certa inclusive... forma, também é aquilo, né? O sangue é a vida. Quando você tira o sangue de uma pessoa, você já fica ali, caraca, se a pessoa tá perdendo sangue, ela tá morrendo. O sangue. Geralmente, as coisas que envolvem sangue nas magias, né? Vamos dizer assim, tem uma característica muito identitária. Você que tá, tipo, fazendo aquilo para aquela pessoa. Ou então você tá reforçando aquilo com o sangue, né? O sangue, ele dá uma ideia de um pacto, uma filiação, talvez, né? Existem até uma leitura... Existe o pacto de sangue, né? Que as pessoas antigamente faziam, né? Elas cortavam a mão. E também tem lá nos anos 20, né? Dumbledore e tal, Grindelwald, a gente vai Amigo, acontecer. E eu também gosto de pensar sobre o fato de a carne ter que ser dada de bom grado e o sangue ter que ser retirado à força, porque me faz interpretar como se a carne dada de bom grado é o simbolismo de que o servo está à mercê do seu senhor, né? Então ele está abaixo do senhor e ele tem que se sacrificar por ele. Só que um inimigo, ele não tem que estar abaixo do outro. Ele tem um inimigo bom, um inimigo que se preze, ele está à altura, né? Um grande vilão não respeita um inimigo que não esteja à altura. Então, o sangue não pode ser dado nem nada. Ele tem que ser retirado daquele inimigo que é à altura para que os dois sejam ali, como a própria profecia disse, né? Como um igual. E tem é legal pensar que tem uma linha muito tênue entre a inimizade e o amor, sabe? Por exemplo. Então, o sangue de um vai correr nas veias do outro, sabe? É uma coisa que conecta os inimigos de uma forma como nunca antes. Gente, mas eu tenho um questionamento também que eu fico pensando de vez em quando. O sangue do Dumbledore também ajudaria nessa poção? Eu sei que o Voldemort usou o Harry por causa que agora ele
pode tocar, né, no Harry. Mas no caso, o Dumbledore também serviria pra fazer essa poção dar sucesso? É interessante você pensar, né? Como que Voldemort, no estado que ele tava, ia conseguir tocar um dedinho no Dumbledore, né? Tipo, coitado, né? Quem é você, Sim. Voldemort, Pois é. pra conseguir tirar uma gota de sangue da toda poderosa Dumbledore, pra começar. Verdade, pra começar. Além do fato que eu acho que o Daniel vai dizer do sangue Isso. do Harry. Isso é importante pro... Voltando no que eu tinha dito de que inimigos têm que estar à altura um do outro, eu acho que o sangue do Harry foi estrategicamente colocado pelo Voldemort, não só pelo fato de agora ele poder tocar o inimigo dele, mas é que o Harry foi a única pessoa em anos e anos de soberania do Voldemort que destruiu ele, sabe? Então ele é o Tem um recalque aí, né? o vilão final do Voldemort, sabe? É o sangue dele mesmo que vai ter que correr nas veias, porque ele é o único digno, entre aspas, assim. E, inclusive, lê do engano, né, de Voldemort usar o sangue do Harry, como a gente vai descobrir quando a gente explorar o olhar triunfante de Dumbledore em alguns capítulos pra frente. Quando o Rabicho ele vira, ele diz pro Voldemort, ele fala que qualquer sangue funcionaria. O Voldemort quer ter essa imunidade ao Harry, né? Não tem como deixar. Mas eu acho que a pergunta da Ju, pelo que eu entendi, foi porque, tipo assim, se a gente tá dizendo que tem que ser um sangue que tenha um adversário à altura, né? De fato, acho que o Dumbledore seria a melhor pessoa pra você ter o sangue de. Mas no contexto, talvez não. Como a gente tá falando muito de simbolismo nesse episódio, eu acho que sim. Obviamente o Dumbledore é um adversário mais à altura do que o Harry, mas a simbologia de o Harry ter destruído o Voldemort e o Dumbledore não, acho que pode falar mais alto, sabe? O que o Harry representa pro O que o Harry representa, exato. É mais pela teatralidade da coisa do que qualquer outro motivo, assim, sabe? Principalmente porque vai ter que ser na frente dos seguidores dele daqui a pouco. Uma bicha closuda que nem o Voldemort vai chegar de qualquer jeito? Não vai. Não vai, amor. Jamais. Ela vai ter que sair do caldeirão toda produzida, performando. Né? Toda depilada, toda natural. Sair daquele caldeirão cheio dos diamantes, naquela explosão de luz. Aquele firework da Katy Perry tocando no fundo. Com certeza. Gostou? E a gente tá zoando aqui, mas eu imagino o Harry na hora de vendo aquela coisa se formando, tipo assim, puta que pariu. Como diz a Lia Wyler nesse capítulo, né? Agora fudeu, agora melou. A porra ficou séria. O melou, eu não entendi. O melou. Ela usa essa palavra, amiga, no meio da tradução, assim. Tipo... Eu acho que é pra deixar o clima mais leve. Ela tava achando muito pesado pras crianças. Borrou as calças, melou. Esse livro, né, esse capítulo, ele é tido meio como uma passagem, como vocês falaram antes, né, dessa fantasia leve. Você fica pensando, Hogwarts é uma escola mágica, onde os alunos se divertem e várias aventuras. Aí o Voldemort olha e fala, kill the spare, mate o que tá sobrando. Aí você fica pensando, mas é alegria, é fantasia, torneio entre bruxo. E aí, Avada Kedavra. Esse livro é o livro que tem o rompimento, agora. A gente chegou aqui no marco, exatamente, a gente chegou no marco de agora sim, agora a porra ficou séria. Sim. É um momento de transição de ler para crianças e depois, não, espera se crescer mais um pouquinho, porque o negócio tá ficando pesado. Então, agora que o Voldemort saiu, né, toda nua do seu casulo, né, toda nua. De gestação, como a gente tinha falado, né, desse aspecto meio gestacional do caldeirão, depois da poção ter mudado de cor várias vezes, né, inclusive apontando aqui que cada ingrediente ia trazendo uma cor diferente na poção, e o sangue do Harry deixou a poção branco vivo. Olha só que coisa, o menino Harry é a pureza. Sim. Eu acho que talvez esse branco venha talvez da proteção do sangue do Harry, a gente pode discutir mais pra frente isso daí. Vem aí. Ele, né, sai pelado, não tem, né, aquela fumacinha do filme que vira a roupa dele. Ele precisa, né, que alguém vista ele, porque ele não sabe mais fazer nada sozinho. Ele precisa, né, do seu servo, que está todo cagado no chão. Tal qual um segurando na mão dele. Um príncipezinho, né, mimado. Eu vou me vestir eu mesmo? Jamais. Eu acho que ele pediu, o Voldemort pediu pro Rabicho vestir ele mais pra um gesto de submissão, pra poder mandar o Rabicho cada vez mais e mais, que ele usou e abusou do Rabicho, né? Eu acho que ele sente um prazer, né, em ter essa... Ele sente prazer em mandar nas pessoas. Mas é legal que essa é o primeiro ato de Voldemort depois de voltar à vida em tanto tempo, sabe? Não é nem me dar minha varinha, né, tipo, deixa eu aqui fazer minhas coisas, ele me veste. É
legal porque mostra o quão ele se preocupa com a imagem e a dignidade, sabe? Eu estou perante o meu Inimigo. o meu servo que me trouxe a vida de volta, o meu maior inimigo, e antes de tudo eu vou me compor aqui, eu vou subir no meu salto, né? Eu não vou me mostrar vulnerável perante aquele que me destruiu no passado. É o meu momento de glória, eu vou me vestir. E também ele consegue terminar todo fechativo nesse capítulo. Ele tava falando assim, J.K., você me coloca de um jeito digno, por favor. Exato. Quebrei a quarta parede toda, vocês viram? E falando em fechamento de um ciclo, né? A gente tem finalmente aqui, né? A profecia da Trelawney sendo realizada completamente, né? A gente tem aqui aquela profecia que dizia que o servo iria se juntar ao mestre, que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, e o Senhor das Trevas iria retornar. E aí ele está. Voltou. Voltei, pessoal. Tava cortando o cabelo, o que eu perdi? Pra ele lavar o cabelo. O que aconteceu na minha ausência? Tal qual Thomas Jefferson voltando da França em Hamilton. What did I miss? Ai, gente, só rindo mesmo pra conseguir, né, sobreviver a este capítulo tão triste. Porque até, assim, é a primeira vez aqui da nossa convidada participando de um capítulo assim tão tenebroso, tão Sim, triste. é pra... A partir de agora, os ouvintes vão ter que se acostumar, que vai ser isso, ouvintes. A partir de agora é só dedo no cu e gritaria. A oportunidade de comentar o capítulo que eles estavam comendo docinho na dedos de... acabou. Sinto muito. Esse momento já acabou. E a gente vai ter vários momentos, né, muito pesados, que a gente vai ter muito recheio para o nosso momento que vem agora. O momento... Mate muito. Avada Kedavra! É porque eu abismo, gente. Outra coisa do Voldemort. Mas vamos lá, né? Vamos começar com a nossa convidada aí que tá... Assim, gente, como eu te falei, a Casa Elefante não costuma ser assim sombria, né? Vai ficar, mas se aconchega aí que daqui a pouco a gente faz um patrono pra iluminar. Mas vamos começar por esse momento triste. Juliana, conta pra gente. O que te deixou com raiva, triste ou tudo junto? Ai, gente, acho que eu vou ser clichê. Eu vou falar da morte de Cedrico, porque apesar dos pesares, eu fico muito sentida ainda com a morte dele, sabendo com o que vai acontecer depois e que ele era tão bonitinho. Vai ser uma daquelas pessoas que vai morrer, aí os nossos pais vão dizer assim, nossa, era tão bonito, né? Exatamente. E eu fico imaginando o Robert Pattinson, tipo, Cedrico pra mim é ele, eu não consigo desassociar. Pior que eu também não, durante todo esse episódio eu imaginei a cara dele pra ser o Cedrico também. Descansa em paz, Cedrico. Qual que é o seu momento, Luiz? Conta pra gente, o que te deixou puto da vida? Também a parte da morte do Cedrico, eu acho que foi muito repentino, como as coisas aconteceram. E, por exemplo, quando eu assisti isso, era uma criança, pra mim, me pega muito, tipo, e é chocante demais. E sei lá, é uma sensação muito ruim que me deixa muito bad. Sei lá, podia tratar de uma forma tipo, vai acontecer algo ruim, hein? Só pra, sabe, tipo, amaciar a carne antes. Se liga, se prepara aí. Pra dar aquela amaciada na carne. Nossa, mas imagina, né? Mas assim, eles estavam tudo fodidos quando chegaram lá, né? Um já tinha sido atacado por uma aranha, eu tava com a perna quebrada. É só daí mal ou pior. E agora vai ter um estresse pós-traumático básico pro Harry pro próximo livro. Mas não tô falando que é ruim, eu só tenho que achar um defeito do negócio aqui, gente. Não me julgue. Julgue a pergunta. Desculpa, querido, mas é o nosso padrão. Não posso estar mudando. Conta pra gente, Daniel Filho, qual que é o seu momento da Avada Kedavra? Ai, amigo. Tem alguma coisa ruim nesse capítulo? Que não seja, né? Avada Kedavra nesse capítulo. Alguma coisa que não seja Avada Kedavra. Não, mas esse capítulo é muito bem construído do início ao fim. Não tem nada que eu desgoste dele. É tipo, claro que a morte do Cedrico é triste. Então se tiver que falar alguma coisa, eu vou ser clichê igual todo mundo e falar isso, né? Eu também não gosto muito. Na verdade, eu gosto, kkk, mas assim, me usando de empatia aqui, eu não gostaria de ser o Harry nesse momento e sentir, ter essa sensação de impotência que ele tem e de desnorteamento que ele tá tendo, sabe? Então esse capítulo é assustador num todo. Não, assim, é dor na perna, dor na cicatriz, tá preso, tem o Lorde das Trevas voltando, tem o cara que morreu, tipo, sabe? E nossa, a parte
que fala sobre como a cicatriz dele deve ter doído. E ainda a Ju comentou que deve ter doído mais intensamente do que nunca na vida dele. Nossa, isso deve ter sido horrível demais. Então o seu Avada vai pra dor da testa do Harry. Pra não ser clichê igual os outros e falar que o Cedrico, né? Porque, assim, é triste. Cedrico, descanse em paz. Tem outra coisa bem legal também que pode falar, que a forma de como o Voldemort estava, tipo, dá muito gastura do jeito que a J.K. escreve, dá muita gastura. A criança maldita. Então, o meu momento Avada Kedavra, né, é... Como você disse, né, é tudo muito desolador nesse capítulo, mas ao mesmo tempo que ele é tão triste, ele é muito bom, assim, e curtinho também, mas eu diria que, pra zoar com alguma coisa, já que, né, vamos zoar, porque pra não chorar a gente vai estar rindo. Exato. É a falta de asepsia, né, que aconteceu que o Rabicho corta a mão dele com uma adaga e usa a mesma adaga pra cortar o braço do Harry, gente. Que isso? Esse laboratório vai ser fechado pela Anvisa, que isso? Sem falar na adaga super afiada que você tinha comentado, né? Que conseguiu cortar tudo ali de uma vez do Rabicho. Que isso, gente, ou então ele ficou tipo uns 5 minutos, né? Raspando assim. Ai, gente, que horror, isso é muito pior. É muito pior a pessoa ficar cortando sem não cair o pedaço, que horror. Sim, credo. aquele... Meu Avada Kedavra vai pra esse teu comentário, Daniel. Aqueles Happy Tree Friends, sabe? Aqueles bichinhos fofos do YouTube que ficam se matando. É isso daí que aconteceu nesse capítulo com o Rabicho. Ele tentando tirar a mão e a mão não caindo lá, a faca Daniel, cega. chega, da agonia. Desculpe. Eu fiquei imaginando quando você corta um pão, imagina a mesma coisa com a faquinha de serra. Não, gente, chega. Que horrível. Então, né, gente, chega de tristeza. Eu quero ver, o desafio agora vai ser vocês conseguirem achar uma coisa alegre ou feliz pra tirar desse capítulo. Porque chegou a hora, a gente vai ter que dar um jeito de animar isso aqui com o momento Expecto Patronum. Então, vamos começar mais uma vez pela nossa convidada, claro. Traz um pouquinho de alegria pra gente, Ju, por favor. Não é exatamente alegre, mas eu fico muito, muito animada com a volta do Voldemort, que eu fico pensando, tipo, agora, Nossa. Meu Deus do céu, o bagulho vai ficar Isso doido. é um sinal bom ou ruim? Eu devo me preocupar. Né? Ela disse que ela é meio Sonserina, né? Então, assim, a gente... O lado de Sonserina tá puxando aqui agora. Minha mas amiga apoia Voldemort. O que fazer? Google pesquisar. A minha amiga torce pela volta do Voldemort. Como lidar. Mas assim, é o momento que vai deixar as coisas se moverem de uma forma mais, né, mais séria mesmo. É o grande momento de virada. Eu acho que Exatamente. É tipo, agora vai. É o turning isso aí. point, né, Code? Aí, ó. Eu tô com a Ju também. Meu espectro patrono vai pra esse momento, embora ele não seja feliz. Porque a gente, enquanto leitor, quer ver isso mesmo, né? Quer ver o circo pegar fogo. Exatamente. E esse é o grande clímax do... Nossa, um clímax tão grande quanto esse vai ser só a queda do Voldemort depois, Esse sabe? é o clímax acho. do livro, pelo menos é do livro. Não, esse é o grande clímax do livro. E assim, pra mim, ele se equipara... esse momento na série só se equipara à queda do Voldemort em si no Relíquias da Morte. Então assim, a construção narrativa pra chegar nesse ápice é muito bem feita e eleva assim você de um jeito que você fica louco. Você fica... Eu preciso... Socorro, eu vou terminar esse livro agora. Sabe? Eu diria que o clímax tá aí nesse capítulo e no Prior Incantatem, porque é quando acontece alguma coisa de fato, né? Quando tem a batalha entre os dois. Né? Quando tem a batalha. Porque depois disso vai ser só explicação mesmo, assim. Vai ser fechar as coisas abertas e desenvolver meio que preparar a história pro próximo livro, né? Mas realmente, o clímax como ponto mais alto, eu acho gosto que são esses dois especialmente de que esse capítulo termina com... Literalmente falando assim, e o Lord Voldemort retornou, sabe? Então assim, é difícil uma pessoa conseguir parar e não ver a próxima página depois disso. A gente é levado a fazer isso. Eu acho que esse livro foi escrito pensando, tipo, chegou essa parte, é daqui ao fim, você lendo direto. É daqui ao fim. Muito bom. E o seu, Luiz, qual que é o seu momento Expecto Patronum? A minha parte favorita desse capítulo, além disso tudo que todo mundo comentou, é como a J.K. é incrível pra construir esse clima que a gente tem na leitura, pesado, um clima às vezes meio mórbido, estranho,
Raramente a gente encontra isso no livro. É um clima que ela acaba levando até pra outras literaturas dela, principalmente com Cormoran Strike, que é uma questão mais investigativa. Fala muito sobre algumas vezes assassinato. E, cara, eu não sei, a gente deveria se preocupar com a J.K. Rowling por ela conseguir escrever essas coisas assim, quando se sentimenta essa realidade. Não sei, até a prosa, né? Quando o Cedric morre, né? E o Harry fica olhando pra ele. Fala assim, por um segundo que continha toda a eternidade, Harry fitou o rosto do colega. Seus olhos cinzentos abertos, vidrados e inexpressivos, como uma janela de uma casa deserta. É uma coisa, tipo, que... Nossa, é quase poesia, sabe? Eu acho muito bonito a descrição. Não, e assim, ela vai continuando isso numa descrição onde ela fala como tava a boca. Como ele simplesmente só cai com sabe? Um peso caiu no chão. Até quando na hora que o Rabicho corta a mão, ela descreve que o Harry ficou tão nervoso que ele fechou o olho, ele forçou a fechar o olho, ele só escutou o barulho da mão caindo no caldeirão. Você consegue sentir. Você fica com aquele nervosinho, sabe? Que você fica... Acho que ela mal tava esperando pra escrever essas coisas assim mais bizarras, sabe? Tipo, Sim. Tipo, não deixaram eu escrever o ritual do negócio, pois eu vou arrochar. Não posso ensinar as pessoas a dividir a alma? Vocês me esperem. Me aguarde. E pra mim, né, para além da narração maravilhosa e de tudo mais, eu acho que é muito legal o fato de que o Voldemort acaba usando o sangue do Harry, e isso vai trazer tantos problemas pro Voldemort no futuro. E isso é tão simbólico, mas eu não vou me alongar por enquanto, porque eu tenho muita coisa pra ser discutida, né? Lá no... Exatamente, vem aí, no escritório de Dumbledore no futuro. E então, chegando, né, ao fim deste episódio, eu gostaria, né, de agradecer profundamente a nossa convidada, né, Juliana. Obrigada a vocês todos. O que você quer deixar aqui o seu contato, né, pra shows? Como é que o pessoal encontra você? Pra shows, eu amo. Redes sociais, você tem algum projeto, algum jabá? Não, tô tranquilo. As coisas que eu sou arquiteta, não... Mas se vocês quiserem me chamar mais vezes, eu ia adorar, tá bom? Só queria dizer isso. Espero que você tenha se divertido com esse tema maravilhoso. Foi maravilhoso. Esse tema leve. Tema leve. Muito leve, muito legal. Mas adorei participar desse podcast com vocês. Pois então, gente, exausto, né? Estou aqui. Mas agora, bom, que essa poção já foi terminada, o Lorde das Trevas já está de volta, adulto e vestido, né? Mais importante. Se prepare, então, pra sentir um comichão na sua marca, caso você seja um Comensal da Morte. Porque semana que vem, a gente vai ter várias aparatações na discussão do capítulo Os Comensais da Morte. Tchau, tchau. 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 Para o nosso momento que vem agora. O momento... Alguém fala assim, mate o outro. Alguém fala, mate o outro. Mate o outro. Esse é o Smeagol, é o Gollum.